Olá, eu sou a Lígia Fleury, sou integrante com muito orgulho da Escola de Paz XD e hoje eu vou falar sobre um tema extremamente importante que é o bullying nas escolas. Antes disso, quero relembrá-los que eu sou psicopedagoga, sou assessora educacional, faço formação de professores, sou diretora escolar e com muita honra integro a Escola de Paz XD. Aqui eu começo com uma afirmação: seu filho é vítima de bullying na escola. Poderia ser uma pergunta? Sim, e ele deve ser uma pergunta, mas propositadamente não colocamos o ponto de interrogação. Por quê? Para chamar atenção, para que todos observemos o que acontece. E eu quero começar falando do bullying não como uma regra, né? Às vezes a gente acha que porque seu filho chegou chateado em casa, ele foi vítima de bullying. Não. Vamos aprender o que é bullying. Isto é uma pocket palestra, é apenas uma pitada para a gente ficar com esse gostinho de querer saber do que se trata esse tema tão importante, né? Então, eu adoro essa foto porque mostra o olhar. Que olhar? É um olhar colorido, a vida é colorida. Ela fica muito preto e branco quando eu tenho algo que entristece, que eu perco a alegria da vida, que as coisas ficam mais nebulosas. O que nós desejamos não é o fato dos filhos terem olhos azuis, não é a cor, esta cor que está interessando, mas é esta cor, como é um mundo, né? E o mundo é colorido. Então, quando está tudo bem, o mundo é colorido. Então, este olhar precisa ser um olhar colorido, tá? O que é a palavra bullying? O bullying quer dizer tirano, né? Alguma coisa que não é boa, que não é legal, tá? Quando que eu estou fazendo bullying, quando eu estou sendo vítima de bullying? Como eu disse, não é porque alguém chegou e disse para o seu filho ou para sua filha, ou até para você, que você é chato ou chata, que isso é bullying. Não, isso foi uma falta de respeito, uma falta de educação, mas se for pontual. O bullying, para ser bullying, ele tem que ser sistemático, ou seja, tem que acontecer com frequência. Então, se todo dia a mesma pessoa chega e fala para alguém: ai, você é feio, você é magro demais, você é gordo, você é alto, você é loiro, mas com uma questão pejorativa, todos os dias essa pessoa fala para a mesma pessoa. Você começa a mostrar que isso é um bullying. Por quê? Você está expondo uma pessoa com características que são dela, mas não de uma maneira positiva, de uma maneira pejorativa, que faz com que a pessoa sinta-se mal, sinta-se exposta e que não goste daquela situação. Aí sim, é repetitivo. Se é sistemático, é repetitivo. Às vezes fica só no mesmo quesito. Ah, você é magro, 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 espalha para todo um conjunto de pessoas, não chega perto dele porque ele é magro demais, a magreza me incomoda. Isto sim passa a ser visto como um bullying. O que não, como eu falei, é uma ofensa esporádica. É legal você, como pai, como mãe, seu filho chega em casa e diz para você: ai, hoje lá na escola, no futebol, me passaram a perna e disseram que eu sou um perna de pau, que eu não sei jogar. Isso é bullying? Não, isso não é bullying. Isso foi uma atitude inadequada. Às vezes, os adultos falam: ah, foi uma brincadeira de mau gosto. A gente precisa tomar muito cuidado também com esse termo. Eu defendo sempre uma definição. Brincadeira é quando todo mundo se diverte. Então, se eu faço uma brincadeira e o outro não se divertiu, deixou de ser brincadeira. É uma atitude de mau gosto, inapropriada. Então, se não é bullying e também não é uma brincadeira, é uma ação que levou alguém a ficar chateado naquele momento, mas não pode ser vista como bullying, tá? É num desentendimento, por exemplo. O bullying, ele
pode acontecer de várias maneiras, tá? Nós vamos ver depois 5 tipos de bullying. Mais uma violência física, aquele que bate todo dia na mesma pessoa. Tá fazendo bullying? Tá. Né? Ou a violência psicológica, como eu dei exemplo, né? Pega uma característica sua e denigre, fica falando como se fosse uma coisa ruim. Então, é uma violência psicológica. Agora, quando não é quando não é intencional. Por exemplo, se eu estou batendo papo com um grupo de amigos e de repente eu viro para um e falo assim, você só come gordura. Isso não quer dizer nada, isso não é um bullying. Mas a pessoa não gostou, ficou chateada. Ok, eu vou lá e me desculpo, né? E quando tem uma possibilidade do diálogo, normalmente no bullying você não vê essa possibilidade de diálogo, tá? A pessoa que faz o bullying, ela não tá a fim de dialogar, ela tá a fim de te zoar mesmo, tá? Qual é a relação do autor e da vítima, né? O autor, ele quer a popularidade. Puxa, mas ele precisa fazer o bullying? Às vezes, para ser aceito num grupo, principalmente de adolescentes, sim. Porque você tem aquele grupo que, assim, tem o sabichão, aquele que manda mais, aquele... Então, se eu pegar alguém mais enfraquecido do que eu e ridicularizá-lo, eu vou estar sobrepondo a minha autoridade, eu vou ser melhor que ele. Então, para eu ser aceito no meu grupo, eu vou ridicularizar alguém, né? E a questão da autoafirmação, eu sou capaz. Eu sou melhor que ele e eu vou te mostrar. Então, eu ridicularizo alguém e você, que é mais popular do que eu, passa a me enxergar como alguém popular. Então, essa conotação do autor do bullying é importante. E a vítima? Normalmente, é alguém que está sempre mais insegura. Claro, eu estou sendo vítima de atitudes que não estão me agradando. Eu vou ter segurança para ir para a escola, ou para o clube, ou para o parque, naquele lugar em que eu sou sempre vítima do bullying, às vezes no próprio seio familiar. Não, eu não vou querer estar lá, eu vou ficar inseguro, meu humor vai variar ali, né? Eu vou estar sempre assustado, porque eu vou estar com um pé atrás. O que vai acontecer aqui? Tímido, porque eu não quero estar ali. E a vítima do bullying, ele tem uma questão, ela é uma pessoa mais pacífica, ela não quer falar, ela não quer confronto, ela está com vergonha, né? Diferente do autor. Então, existe uma questão da euforia, da mentira. Não, eu não fiz isso com você. O autor vai dizer, não, eu não fiz isso, não foi bem assim, esse não era o que eu queria. Não tem uma noção da realidade, porque às vezes ele não vai querer dizer que ele provocou um bullying. Então, ele vai dizer, não foi bem assim que aconteceu, né? E ele vai mentir. Ele vai dizer que não foi bem esse o contexto, não foi bem assim. E a vítima? Vai ter o sono, ela pode dar problema na alimentação, sim, porque não vai querer mais comer ou vai querer comer demais. Às vezes eu vou comer demais para me saciar alguma questão, né? Tem o transtorno do humor e eu tenho até as dores que são físicas, né? Pode me doer de fato. O bullying verbal é esse que eu falei. Você é magro, 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 isso vai ficando na sua cabeça. O físico, você apanha. E apanha e não deixa marca, viu, gente? Porque eles sabem como fazer isso. Um bullying de conotação sexual. Então, vai falar ou das suas características ou vai sofrer agressões sexuais. O psicológico, que ele é uma consequência de tudo isso, né? E um bullying material, quando pega sempre suas coisas, então esconde seu caderno, esconde na escola, né? Ou, sei lá, entra no grupo de amigos, esconde uma mochila, a sua bicicleta, o seu fone de ouvido, tá? Então, acontece isso com frequência? Sim, se for com frequência, isso é bullying, tá? O bullying, ele é uma lei. Hoje, ele é lei. Então, a Lei 13.185, e se vocês clicarem aqui, vocês vão conhecer essa lei, é lei, virou crime fazer bullying. Então, tomem cuidado com isso. Eu gostaria muito que as pessoas não fizessem o bullying, não porque é uma lei e traz consequências, mas porque é errado praticar o bullying. É errado eu desmoralizar uma pessoa, é errado eu agredir uma pessoa. Eu sempre digo, né, o que é ética? Ética é tudo aquilo que você faz quando ninguém está vendo. É a mesma coisa. Então, não é porque alguém está vendo que eu não vou praticar o bullying. Eu não vou praticar o bullying porque não é certo praticar o bullying, né? Mas é crime, tá? Então, desde 2016. Então, a gente tem que olhar para isso sim, porque
te desestrutura, né? Na relação família-escola, se eu tenho um filho e eu estou vendo que está acontecendo alguma coisa na escola, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o diálogo na escola. As famílias têm que ter clareza, a mesma clareza que a escola. Não existe o lado da família e o lado da escola. Somos todos pelo aluno, é todo mundo no mesmo lado. Só que às vezes a escola pode não enxergar que algo está acontecendo, porque acontece nas costas de um professor. E a gente não consegue, às vezes, ver tudo. Mas a família em casa descobriu, vai na escola, conta o que está acontecendo, né? Seja transparente. Às vezes a criança e o adolescente não tem ainda aquela, né, autoconfiança para chegar e procurar um professor, uma coordenação, uma direção e contar o que está acontecendo. Então, família, chega lá, conta o que vocês estão vendo em casa, né? Isso é extremamente importante para que a gente possa suprir essa dificuldade. Eu adoro a imagem do caleidoscópio. Ela, para mim, define a questão de família e escola, porque você só consegue ver a imagem no caleidoscópio que são partes, são várias partes que formam aquilo tudo que você vai enxergar. E família e escola é isso, a educação do seu filho é um caleidoscópio, né? É a junção de vários pedaços. E quando a gente está falando de bullying, a gente tem que olhar muito para isso. Às vezes a escola vai chamar você porque ou o seu filho, a sua filha é o autor do bullying ou ele é a vítima e você não percebeu em casa. Olha aí um pedacinho do caleidoscópio que eu estou usando, né? A Marcia Forrest, que é autora do Caleidoscópio, ela diz o seguinte, não é que ela é autora do Caleidoscópio, ela tem uma frase sobre o caleidoscópio, me desculpem. Ele precisa de todos os pedaços que o compõem. Quando se retiram os pedaços dele, o desenho se torna menos complexo e menos rico. As crianças se desenvolvem, aprendem e evoluem melhor em um ambiente rico e variado. Por isso, essa imagem do caleidoscópio com aquele olho colorido, para mim, significa muito essa questão do bullying, né? Esse olhar colorido e esse olhar das partes, onde todos precisamos de todos nós, né? Para que a gente tenha um desenvolvimento seguro, tranquilo, e que a gente possa efetivamente trabalhar nas relações com as crianças, com os adolescentes, com os professores, com as famílias, sem esquecer que às vezes o bullying acontece dentro de casa. É estarmos atentos às questões emocionais, psicológicas, né? Ainda farei palestras na Escola de Pais XD sobre esse tema, um dos temas do bullying. Mas se quiserem me contatar, é pelo Lígia Fleury, no @ligiafleury.planetaletra, no Instagram. Pelo Facebook, Lígia Fleury Educação, vocês conseguem me achar lá. Obviamente, né, eu tenho meu e-mail, o ligiafleury1@hotmail.com, e pela Escola de Pais XD, onde eu estou aqui e participo, né, ativamente aí com a Estela Zulay e meus demais colegas aí nesse grupo tão querido e tão potente nessa questão de formação de crianças e jovens e pais. Então é isso sobre o bullying, aguardem a palestra.